Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Está no ar, está começando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Se você está procurando um resumão da leitura da semana, chegou no lugar certo. Você acabou de chegar no lugar certo. Eu estou aqui com o Fernando Pinheiro, com João 3,16, para a gente comentar sobre o livro de Atos. Isso mesmo, vamos relembrar, vamos ver aqui as principais mensagens desse livro maravilhoso, nesse episódio do capítulo 4 ao capítulo 8. Semana aqui em Recife, uma semana com chuva, a gente passou aqui, mas a palavra de Deus sempre em dia. Não é isso, Fernando? Não é isso, João? Bem-vindo, João. Vou começar com o João 3,16. Seja muito bem-vindo, meu amado. Graça e paz estejam com todos vocês, Daniel, Fernando, sua família, você, ouvinte, que é especial, né, que está aqui todo domingo, depois de passar por uma maratona de segunda, quarta, sexta, e essa semana aí, ó, quem chegou aí, teve uma quinta-feira especial, né? Deus seja louvado por isso. É com grande satisfação, Daniel, Fernando, você, que estamos começando o resumão. Amém. Estamos começando mais um episódio. E você, Fernando Pinheiro, está aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Daniel. Obrigado, João. Obrigado a vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. É sempre uma alegria, Daniel, poder estar aqui e lembrar de Jesus e lembrar que Ele é a nossa esperança e não há nenhum outro no mundo que nos trazer a salvação. Então, para nós é bênção e espero que para você que também vai nos assistir, seja um momento de muita edificação e bênção para a sua vida. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Já estou aqui preparado para a gente, né, passar novamente pelos capítulos da semana. Que livro maravilhoso. Mais um livro maravilhoso que a gente está lendo, o livro de Atos. Já estou aqui com saudade e quero revisitar com vocês aí cada capítulo. Já estou aqui com o meu café. Tem alguém aí com café, com chazinho aí, ó, se prepara. Tá certo? Tá com o que aí, João? Chazinho, João? Aqui é o suco de limão siciliano. Opa. Padrão Luzia, né? Padrão Dona Padrão Luzia, tá aqui. Luzia, boa, gostei. Quando vocês vierem para cá outra vez, tomará. Ou se os nossos ouvintes chamar, eu posso levar uma garrafinha para tomar o suco. Gostei. De limão suco de limão, padrão Luzia. Da outra vez eu provei, foi o patezinho, não foi? Patezinho, padrão Luzia, topado. Topado demais. A gente provou, não foi, Fernando? A gente provou aí o patê. Sensacional. Isso. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então, ó, se prepara aí para passar esses minutos com a gente falando sobre o livro de Atos, beleza? E já quero começar aí com João 3,16, nos lembrando, né, de Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 foi uma bênção. Qual é o seu destaque, João, para esse capítulo? Direto, eu já vou para Atos capítulo 4, 37. É a oferta do irmão Barnabé. Então, o que acontece? Ele vendeu um campo e trouxe o dinheiro aos pés, depositou aos pés dos apóstolos. Então, hoje, vamos iniciar como oferta. Quanto é que Deus ele quer seu? O valor? Eu sei, a Bíblia diz, sabia que Deus, na sua palavra, ele revela o valor específico de quanto você deve dar? Já examinou? O valor, segundo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é de acordo, né, com o que tiver proposto no coração, não com tristeza, mas com alegria. Agora, esse é o ponto. Agora, se por acaso você não fizer essa oferta e fizer uma oferta para o homem, aí dá errado, porque nós temos o exemplo de Ananias e Safira, que reteu uma parte e aí foi um desastre total. Tentaram mentir para o Espírito Santo e hoje, talvez, a gente esteja escondendo, não a nossa oferta, né? Mas alguma coisa, algum ponto
escuro lá. Então, hoje, a mensagem já é direta, é sobre oferta. Eu sei o dia que é para dar a oferta, no primeiro dia da semana, eu sei o valor, é o que tiver proposto no coração. Hoje, Deus, ele não pede 10%, ele não pede 8%, ele não pede 12%. Hoje, ele pede 100% do seu coração. E você está no resumão. Aê, muito bom, muito bom. É isso aí, olha aí, João já foi direto, como uma flecha aí. João já foi direto no finalzinho do capítulo 4, né? Da gente vendo lá a oferta de Barnabé, né? Que oferta maravilhosa, não foi? Ele vendeu o campo que ele tinha, né? E entregou aos pés dos apóstolos. E como o João bem lembrou para a gente, né, pessoal? Tem muita gente que confunde esse assunto, não é, João? Hoje em dia, tem pessoas que ainda estão lá na lei de Moisés, Deuteronômio, aquela lei que era para os judeus, não era para a gente, né, pessoal? Já passou, estamos na nova... E mesmo que a gente fosse, né? Mesmo que a gente fosse judeu, aí estamos na nova aliança, pessoal. Tem gente que confunde aí esse negócio de 10%. 10% era na velha aliança, lá para os judeus, a lei de Moisés. Hoje em dia, como o João falou, é 100%, pessoal. Jesus quer que a gente entregue 100% da nossa vida, 100% do nosso tempo, né? A gente precisa morrer para o mundo, né? Se a gente vai morrer para o mundo, né, João? Ou seja, é tudo para ele, né? Nós somos propriedade, né, exclusiva dele, né? Exclusivo já está dizendo, é 100%, né, João? Se você ficou com dúvida sobre a oferta, porque a gente vai logo direto, olha, entra em contato, diz a Daniel, entra lá no grupo, fala com o Daniel no privado, porque temos uma aula especial sobre oferta. Agora, se você já é cristão e já faz... Não, mas se você não... Olha, como é que faz? Se tiver alguma dúvida... Como eu falei, né, eu dei 2 pontos muito bons, que é: quando é que eu devo ofertar? Olha, você deve ofertar no primeiro dia da semana, é o que a palavra diz. A segunda é o valor. É tão difícil saber o valor, mas a Bíblia fala claramente através do irmão Paulo, né, que ele diz assim, ó, não com tristeza, mas com alegria. É o que tiver proposto no seu coração. Direto, já é direto. Direto, como uma flecha aí. Valeu, João, valeu. E se você tiver alguma dúvida, pessoal, a gente sempre fala aqui, esse programa, né, esse projeto aqui é para te ajudar, né, para tirar suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, Daniel, João, Fernando, ainda tenho dúvida com esse negócio da oferta, não entendi direito isso aí, nos procura, né, a gente não vai explicar aqui detalhado, mas procura a gente, que a gente com certeza vai ter o prazer de te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, não só sobre a oferta, né, como qualquer outro assunto também. Não é isso, João? Amém, valeu, isso aí. Mesmo. Valeu. E aí, Fernando, qual é o seu destaque aí também para Atos capítulo 4? Tantos momentos bons para destacar aqui, tantos versículos. E eu destaquei, Daniel, João, você que está nos ouvindo aí, eu destaquei aqui o verso 12 do capítulo 4. Verso 12, porque ele me chama muita atenção como diz a palavra, a intrepidez dos discípulos de Jesus. Logo depois de serem presos, no capítulo 3, eles curaram um coxo e depois eles foram presos. No capítulo 4, eles foram presos e são chamados ao sinédrio e ali questionados. E o apóstolo Pedro, com muita intrepidez, como diz a palavra, com muita coragem, ele diz no versículo 12: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa passagem, Daniel, João, irmãos que estamos ouvindo, me chama muita atenção, porque a coragem daqueles homens de reconhecer que só Jesus tem o poder de nos salvar, tem o poder de nos curar, tem o poder de nos... Só Ele é que se importa com nós, na verdade, essa é a verdade. Então, esse ponto me chamou muita atenção. É um versículo que a gente pode fazer muitas reflexões sobre ele, criar muitas imaginações, como o Daniel diz aí, ficar imaginando o poder de Deus, todos os milagres que Jesus fez quando esteve aqui e continua fazendo. Então, quando os apóstolos tiveram a coragem, diante das autoridades do sinédrio, ele dizer: olha, não tem nenhum outro capaz de nos trazer a salvação. Isso me encoraja, tenho certeza que encoraja você também, que está nos ouvindo, a nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de perseguição, você dizer: olha, não somente dizer,
mas você reconhecer com toda a autoridade que Jesus, só ele pode nos trazer a salvação, trazer cura e nos libertar e nos dar força para a gente continuar perseverando sem medo. Então, eu vejo a coragem desses homens e eu quis destacar esse ponto para vocês. Muitos irmãos destacaram aí também no grupo de leitura. Eu achei muito interessante, Daniel. Amém, amém, Fernando. Maravilhoso esse ponto, né? Realmente a gente lembrar aí, que coragem, né? Que coragem. Cada discurso de Pedro era uma aula, né? Era uma aula e ele dizia, não há outro nome, né? Não há outro nome debaixo da terra, sabe? E isso realmente é muito forte. Diferente do Pedro, né? Do Pedro de antes, né? Que negou Jesus, que se escondeu, né? Que diferença, né? Que diferença, isso. Sabe? Ele lá com coragem. E sabe por quê, Daniel? Me chama muita atenção, porque os dias de hoje, apesar da tecnologia, apesar das acessibilidades que nós temos, não é diferente daquele tempo, não. As perseguições existem, as dificuldades surgem, os problemas aparecem, e muitas vezes a gente não consegue encontrar solução. Muitas vezes a gente não consegue encontrar solução aqui dos problemas. E aí, quando a gente para e lembra disso, a gente diz, ó, só Jesus, e a solução aparece. Amém, amém, é verdade. Só Jesus. Continua ainda hoje. É um bom ponto para a gente lembrar também, né, pessoal? Ainda hoje continua sendo somente Jesus Cristo é a solução dos nossos problemas. Hoje passamos por outras dificuldades, outras perseguições, outros desafios, né? Realmente o governo não persegue a gente aqui no Brasil, né? Graças a Deus, mas existem outros desafios, outras coisas que nos impedem também de pregar o evangelho. Então a gente precisa cada vez mais ainda desse nome forte, que é o nome de Jesus. Muito bom, muito legal aí, muito interessante esses pontos que vocês trouxeram. Atos capítulo 4, pessoal. Maravilha esse livro, né? E vamos falar agora de Atos capítulo 5. Relembrar aí, Atos capítulo 5. Daniel, tem um ponto de Atos capítulo 4 que vocês não comentaram, mas eu achei interessante. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, tá certo? Se a gente tá esquecendo algum ponto aqui, se a gente não falou algum ponto, porque são vários, né? Você pode deixar aqui nos comentários que a gente quer saber também qual o ponto que chamou a atenção de vocês, que edifica demais a gente, beleza? Mas vamos lá, vamos falar de Atos, capítulo 5, né? Foi o capítulo que João já comentou aí um pouquinho, né? A oferta de Ananias, né? E Safira, mas teve outras coisas por lá, por esse capítulo. E aí, João, qual foi o seu destaque aí nesse 5? Antes de deixar aqui o ponto que a gente não viu, antes disso, faz assim, ó. Antes de fazer assim, faz assim. Deixa Faz seu assim, like. Né? Deixa Por o que, like Daniel? também. Porque se der o like, o que é que acontece, Daniel? O que é que Rapaz, o YouTube entende? Ele diz aí. O YouTube, quando você deixa o like, pessoal, o YouTube olha para esse vídeo e diz, opa, esse vídeo é legal. Esse vídeo, outras pessoas merecem assistir esse vídeo também. É isso que o YouTube vai entender. E ele vai legal. mandar. E também, às vezes, eu sinto que pessoas sentem dificuldade onde é, né? Então, depois a gente vai colocar aqui um símbolozinho, né, Daniel? Mas olha, esse símbolo aqui que aparece na sua tela, dá um clique nele, porque tem essa dificuldade. Tem um legal. Daniel, de um ponto logo direto também, como foi o primeiro, né? Capítulo 5, versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Quando você falou em Pedro, me fez uma lembrança, né? A coragem de Pedro, né? A coragem de Pedro. E imagine Ananias que teve a coragem de mentir para o Espírito Santo. Pedro, ele falou a verdade e como ele foi morto, né? Ele também, né? Sofreu, né? Mas aqui não. Aqui nesse exemplo, partimos do capítulo 4, 37, onde Barnabé, o nosso irmão, né, ele tinha um campo, ele vendeu, né, e entregou o dinheiro todo. Esse aqui não. Esse ele reteu um ponto, tá certo? Então, uma quantia, né, e disse que deu todo. Aí vem a questão. A questão é, você tem mentido para o Espírito Santo? Não tente mentir para o Espírito Santo. Por quê? Logo no começo do versículo 5, ele diz, ouvindo estas palavras. Que palavras são essas? É lá no versículo 3, Ananias, por que você mentiu a Satanás? Permitiu que Satanás enceste o seu coração para que você mentisse, né? Retendo um valor. Então, vem a história, ouvindo essas palavras. Eu acredito, meu ouvinte, Daniel, Fernando, eu acredito que hoje vocês estão ouvindo um bom exemplo de Barnabé,
e um mau exemplo desse casal de Ananias e Safira. Então, fica aí a seu critério. Na verdade, hoje a gente está dando 2 pontos. Olha, vá por esse caminho, né? É como Jesus disse, entre por essa porta. Ó, a oferta de Barnabé está aqui proposta. Essa aqui não dá resultado. Desse casal você não deve fazer. Aí a gente deixa para você fazer a escolha. Lembrando que a gente sempre vai apontar para Barnabé, uma oferta feita de coração e inteira, né? Amém, amém. Olha aí, que ponto importante, né, pessoal? Já direto também, né? Hoje o João tá feito uma flecha aí, direto aí na oferta desse casal, né, pessoal? Só esclarecendo o ponto que muitas pessoas têm dúvida também, né? Ananias e Safira morreram, pessoal. Não foi porque eles deram pouco, não. Ah, Daniel, só tem um pouco para dar. Não é questão de ser pouco ou de ser muito, né? É a questão de mentir, né? Mentir. Eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. Não é questão da quantidade, é a intenção do seu coração. Qual era a intenção deles, né, pessoal? Porque eles reteram uma parte, né? Além de reter uma parte, para que é que eles estavam querendo reter aquela parte? Será que eles não confiavam nos apóstolos? Será que eles não confiavam na distribuição? Será que eles não confiavam que não ia usar direito? Não sei, mas não era uma intenção boa no coração deles, né? E além de tudo, mentir, né? Mentir para Deus. Essa é a pior parte, tá certo, pessoal? Não tem a ver com o valor da oferta. Pode ser até que a oferta de Barnabé tenha sido até menor, a gente não sabe, né? Mas o que importa é a gente não mentir para o Espírito, né, João? É sempre a quantidade, é o inverso, né? Quando você tem muito aqui, né? Então, é o inverso. Veja, pode ser que Barnabé, mas Jesus, claramente, ele já admirou a oferta daquela viúva, que deu algumas moedinhas. Deu para entender que não é a quantidade, né? É a qualidade. É a qualidade. São do seu coração, é verdade. Bom ponto aí também que o João já trouxe para a gente de Atos capítulo 5, e agora a vez de Fernando trazer para a gente aí qual é o seu destaque desse capítulo, Fernando. Interessante, esse capítulo, esse resumão, basicamente para mim, ele começa com trazendo um tema principal que é coragem. A gente vê a coragem de Ananias e Safira mentir, que é algo que a gente não deve usar como exemplo. A coragem de Barnabé de ofertar. A gente viu ali a coragem do apóstolo Pedro em chegar para o Sinédrio e dizer, olha, só Jesus é que salva. E aqui no capítulo 5, eu destaquei, assim como Dona Aureni também, eu vi lá nos comentários, Eliane deu um testemunho aqui também, né? Eu vi aqui nos versos 17 a 32, quando os apóstolos estavam presos, mais uma vez aqui. É para a gente ver, a gente lembrar que no começo da caminhada dos cristãos ali no primeiro século, era perseguição o tempo todo. Então, eles foram presos e receberam ordem para não ensinar a ninguém no nome de Jesus. A preocupação das autoridades é que esse nome poderoso se espalhasse. Então, eles se preocupavam com isso. Então, eles chamaram os apóstolos, não ensinem a ninguém. Aí chegam os apóstolos e dizem, com toda a coragem para eles, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, deixaram claro que o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. As irmãs deixaram aqui alguns testemunhos, e a irmã Eliane, ela ficou comentando esse versículo, e lembrando que, durante a pandemia, ela teve a coragem de começar a pregar no Uber, quando ela ia no Uber. Então, ela disse que se sentiu encorajada, e estava dando testemunho aí, se os irmãos que participam do grupo quiserem ir lá dar uma lida. Achei interessante, porque todos nós, em algum momento, a gente precisa se encorajar, precisa quebrar esse medo de falar de Jesus, né? Dizer, olha, importa obedecer a Deus. Muitas vezes a gente é proibido de falar de Jesus no ambiente de trabalho, é proibido de falar em alguma área social, mas esses homens aqui, eles tiveram a coragem de dizer direto para as autoridades,
que era necessário falar de Jesus. Então, a gente vê a coragem desses homens. Para mim, esse resumão ele começa basicamente falando em coragem, né? E você comentou, Daniel, aí, né? A coragem daquele Pedro antes e a coragem desse Pedro depois. Eu fico imaginando, acho interessante, porque agora eles não estão com Jesus fisicamente ali com eles, e eles conseguiram uma força tão grande para falar que isso me chama a atenção. Muitas vezes a gente só quer falar quando está ali no caso, quando estavam com Jesus, é mais fácil. Assim, Jesus perto deles. Mas agora Jesus não está ali fisicamente perto deles e eles ganharam uma força, uma autoridade, uma vontade de falar que nos surpreende. E para nós é um exemplo e a gente precisa seguir esse exemplo também falando de Jesus. Então foi esse o ponto que eu destaquei, Daniel. Amém, Fernando. É impressionante mesmo, né? É impressionante como a gente vê a transformação, né? A transformação desses apóstolos antes de Jesus e depois de Jesus, sabe? Mas o que eu acho interessante, na verdade, não é nem antes de Jesus, é antes do Espírito, né? Eu acho que o Espírito Santo, né, que eles receberam é que tem ajudado ele muito, né? Tem ajudado eles nessa coragem. E que testemunho maravilhoso que você nos lembrou aí também, né? Durante a semana teve lá no grupo de leitura, né, testemunho da irmã aí falando que criou coragem, né, para evangelizar no Uber, né? Maravilhoso esse exemplo que a gente precisa seguir também, né? Destravar isso, de falar de Jesus, né? A gente, né, fala muito menos, né? Fala muito menos do que deveria, beleza? E aproveitando o gancho aqui, ó, se você não faz parte do grupo de leitura ainda, todo episódio do Leia a Bíblia Cast, na descrição aqui do vídeo tem um link, tá certo? Tem um link para você entrar no grupo e continuar a leitura lá com a gente, ó, que além desse resumão tem o debate durante a semana, né? Sempre durante a semana tem esses testemunhos aí, né? Tem versículos, tem mensagens que nos edificam bastante também, tá certo? Então, se você está aqui no resumão e não faz parte ainda, entra lá e acompanha com a gente, que vai ser maravilhoso. É mais uma fonte, né? Mais uma fonte de edificação, né? Para a gente ganhar essa coragem aí, vendo os irmãos também criando coragem. Valeu, Fernando. Valeu, João. Esse foi Atos, capítulo 5. E agora vamos falar de Atos, capítulo 6, né? Foi um dia que teve live. E a gente começa a ver aí, eu estou lembrando aqui da live, né? Tá aqui no canal também a live, você pode acompanhar, tá certo? E eu estou começando a lembrar que foi um dia de bronca na igreja. Tava ocorrendo uma bronca lá na igreja, né? As viúvas sendo esquecidas lá na distribuição, né? Isso, mas os apóstolos já resolveram esse problema. Estou lembrando aqui de Atos, capítulo 6, mas eu vou deixar para João falar aí qual é o destaque dele, que foi que chamou a atenção dele nesse capítulo 6, João. Ok, já pegando esse seu ponto aí, meu versículo vai um pouco mais, pegando o seu ponto aí dessa, é porque a igreja é um movimento, tá certo? Houve essa questão, porque lá no versículo 7, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém, né, o número de discípulos aumentava, tá certo? Então, por isso que uma coisa que aumenta, aí requer mais trabalho. É por isso que vai haver essa preocupação, porque cada um aqui está fazendo um papel. Então, a gente, eu, você, Fernando, Daniel, a gente não pode se dedicar à benevolência por completo. A gente está nos dedicando a cada semana gravar esse, não é? Mas veja, esse programa, um resumão para... Então, é o nosso trabalho, é nossa área. Então, visitar, eu já fiz o trabalho lá no Lamaná, o abrigo, né, de crianças e adolescentes, e então, mas aí eu vim me dedicar para cá, mas a gente continua de uma forma ou outra sempre ajudando, né? Então é muito grande, mas é porque a igreja é um organismo vivo, e tudo que é vivo cresce, né? E aqui é o que o texto diz no versículo 7. É uma bronca boa, né, João? É uma bronca boa, né? Mais gente chegando, mais coisa para resolver, né? Isso. Então, a palavra de Deus crescia e hoje cresce. Se você prestar atenção, você acabou de dizer aqui embaixo tem uma descrição para você entrar no grupo. Então, nós queremos que outras pessoas participem conosco, mas na medida em que vai crescendo, imagine, a gente está com quase 800 e esses 800 querem estudar sobre a oferta que foi proposto para a gente. Então, não vai dar para mim dar 800, eu posso pegar 100, você pegar 100, então ainda vai sobrar, né? Mas aí nós temos irmãos que podem nos ajudar. Então, é por isso
que há esse movimento. Então, uma pergunta hoje é: a palavra está crescendo na sua vida? É uma boa pergunta. A palavra de Deus, porque se a palavra de Deus estiver crescendo, você vai fazer discípulo. Isso é verdade, porque vai ser uma necessidade sua. A palavra cresce quando eu entendo, eu vou e passo para outras pessoas. Por quê? Porque eu sou um faminto, mostrando a outros famintos onde tem o pão da vida, onde é Jesus, a nossa esperança. Então, uma boa pergunta: a quem, né? A quem você está ensinando? Você está estudando com quem? Então, essa é a pergunta, sabe? Porque o movimento, esse movimento é porque a palavra cresce. Então, há esse movimento, há essa necessidade. Nós estamos aqui porque há uma necessidade. Há pessoas que ainda não conhecem Jesus, não confessam Ele como seu Senhor, como seu Salvador, não sabem nem o que é batismo. Ainda está naquele batismo, talvez de dias de nascimento, onde não tenha, porque a mentalidade é: o batismo é para a remissão dos pecados. Se eu não tenho pecado, talvez o batismo seja um pouquinho mais à frente, outro assunto. É isso aí, Daniel. Valeu, João. É isso aí, pessoal. A igreja é crescer, né? Como eu falei, é um problema bom, né? A igreja é crescer, é viva, sabe, pessoal? Mas cada vez que cresce, vai demandar mais trabalho, né? Mais trabalho aí. Realmente é um aperreio que a gente tem, mas é um aperreio bom, sabe, pessoal? Mas é aperreio ruim quando não tem gente para trabalhar, né? E aí vem a pergunta de João: você tem ajudado em quê? Né? Você tem trabalhado em quê? Né? Qual é a sua área? Né? Como é que você tem ajudado aí nesse movimento, nesse crescimento da igreja? Sabe? Porque vai sempre precisar de gente, né, João? Vai sempre precisar. Isso. E, Daniel, aí vem um lado, vou dizer, triste da história, uma estatística onde diz que se na congregação tem 100 pessoas, sabe quantas trabalham? 20. E 80 fica sentado. 20% então, só, imagine, né, uma congregação com 1.200 trabalha e 800 não trabalha. Então, vem uma estatística triste. Se vai a vir sua a sobrecarga, congregação, né, João? Vai vir a sobrecarga, né? Isso, se a sua congregação é pequena, tem apenas 10 membros, 10, então apenas 2 eles fazem, eles vão abrir. Então, quem abre a congregação? Quem fecha? Quem varre? Sabe? Quem recebe os irmãos? Então, os discípulos estavam passando por essa situação, né? Então, tinha que pregar e tinha que fazer todo esse processo. É importante, mas aí, né? É preciso você ter o quê? Para o serviço, ter cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo te tocar, né? Se o Espírito Santo... aí você você vai em frente, sabe, Daniel? Você vai em frente. Amém, amém. É realmente, pessoal, precisamos, né, parar e pensar um pouquinho sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi no passado, que dizia assim, ó: se eu estou o tempo todo, né, se eu não estou servindo, eu estou sendo servido por alguém, sabe, pessoal? Eu estou sendo servido, mas eu estou sobrecarregando, né, outras pessoas. Veja, hoje na nossa congregação, lá na Boa Vista, a gente tem Regis, né? Regis é o pregador, sabe? Imagina se está faltando o pão da ceia, pão da oferta, né? E eu paro: Regis, tu tem que parar aí a pregação para ajudar aqui na ceia, para ajudar a fazer o pão. Não faz sentido, né? Não faz sentido o Regis parar o trabalho da pregação, né? Por causa do pão, por causa do suco, por causa de um banheiro que está sujo, por causa de uma cadeira que não chegou, por causa de um portão que não foi aberto, sabe? Então, ó, a gente tem que dividir, pessoal, dividir, né? É muito bom quando a igreja cresce, mas também cresce o trabalho, né? Também cresce, né, a necessidade aí de organização, como o João falou, sabe? E a mesma coisa no grupo de leitura, né? A gente quer que o grupo de leitura cresça, né? Quer que cada vez mais tenha mais e mais pessoas. Vai ser bom, eu quero um grupo com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas vai ter mais trabalho e eu vou precisar de ajuda, vamos precisar de ajuda. Tá certo? Cada um ajudando, né? Isso é que é importante, a gente sempre distribuir, e você na igreja procure a sua área, né? Se você não tem ainda, se você, né, não tem nenhuma área, você está sendo servido, mas você não está servindo ainda. Interessante, né, que você falou, porque você está precisando de ajuda. Eu vi nas entrelinhas que você disse: olha, a gente quer ter 2.000, mas precisa que você divulgue, que deixe o like, que compartilhe. Precisamos de ajuda. Pessoal, isso aqui é a palavra de Deus, esse trabalho é de Deus. Se vai ou não,
você vai ver o crescimento. Agora você, meu irmão, tem que fazer a sua parte. Sabe o que é? A pessoa chega, como na Escola da Bíblia tem esse privilégio de ensinar o curso Como Ler e Entender a Bíblia, e as pessoas chegam onde não tem conhecimento. E eu digo, olha, tem esse grupo de leitura. E eles ficam maravilhados. Eu estou lá na Escola da Bíblia. Agora, imagina você, meu irmão, que precisa ir. Veja, o trabalho aqui são 3, eu, Daniel e Fernando. Então, eu preciso que você vá. Fale para alguém no trabalho, você estuda, você trabalha, você tem o seu comércio, você deve ter alguma coisa, você tem sempre alguém que diga, eu vou lançar um desafio, Daniel, Fernando, aperte aí o play, que vai o desafio. Meu irmão, minha irmã, você que está no resumão, Daniel, bota na tela grande, Daniel. Meu irmão, minha irmã, Jesus está convidando você para divulgar a sua palavra. E aqui é um dos canais, é um do meio. Não perca tempo. Essa semana, fale pelo menos para 5 pessoas sobre o resumão ou sobre qualquer outro trabalho que envolva a palavra de Deus. 5 pessoas essa semana. Hoje, domingo, até sexta, tem que ter 5 pessoas que você falou sobre esse projeto ou sobre outros projetos que tem da igreja. Amém? Amém. Olha aí, tá lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Manda para 5 pessoas, fala para 5 pessoas aí. Pode ser a live, né, João? Pode ser a live de leitura, pode ser o resumão, né? Pode ser o grupo, né? Qualquer projeto. Né? Qualquer projeto. Beleza. Valeu, valeu. João 3,16, esse foi Atos 6, né? Importante a divisão dos trabalhos, né, na igreja. Mas Fernando tem uma mensagem aí também importante para a gente, tenho certeza aí que essa mensagem vai ser maravilhosa também. E aí, Fernando, qual é a sua mensagem desse capítulo? É exatamente esse ponto que vocês trataram aí. Está muito bom, eu fiquei ouvindo, realmente. E é interessante, Daniel, João, você que está nos assistindo, que a gente pode ver aqui, como o João leu aqui, o versículo 7, que diz que a igreja crescia, a palavra crescia e se multiplicava o número de discípulos. E eu fiquei pensando sobre isso. Sabe o que faz também crescer? É exatamente por conta do serviço. Por conta do serviço. A palavra lá no início, ela estava sendo materializada através do serviço, dos cuidados com as pessoas. E com as pessoas mais vulneráveis. E é interessante que essa palavra, ela se materializava. E aí fazia com que crescesse ainda mais. Ela se tornava prática. Então, o que os irmãos acabaram de falar, e que eu concordo, é quando a gente prega a palavra e a gente pratica através do serviço, através do servir, através dos cuidados, através da participação, essa palavra ela se torna muito... recebe crédito. Ela tem a credibilidade. Essa palavra que foi apenas falada, ela é vista através das ações e ganha credibilidade. E aí as pessoas vão se juntando cada vez mais. Então, cresce por conta disso. Então, se a gente quer que a igreja cresça, que o grupo cresça, que a live cresça, que a palavra de Deus seja mais e mais, é preciso realmente, como vocês falaram, Daniel, João, é preciso ter ação prática para que isso seja visto e isso ganhe credibilidade para que todo mundo participe. É interessante, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas é muito interessante esse ponto aí. Gostei muito dessa parte desse ponto. Realmente, materializar. Gostei do termo que você usou aí. Materializar realmente o trabalho, a palavra de Deus, né, o serviço, né, para que mais pessoas, né, recebam, para que mais pessoas conheçam o trabalho da igreja, né? Só vai crescer, só vai se tornar conhecido, ó, né, quando a gente arregaçar as mangas, né, e colocar para frente aí. Com certeza, com certeza. Interessante. João, interessante. Muitas pessoas só conseguem enxergar a pregação, só conseguem receber a pregação e internalizar quando ela vê essa pregação sendo materializada, sendo praticada, como o João sempre fala. Quando coloca em prática, muitas pessoas, elas só dizem, agora sim, agora eu vi. Então, é necessário, e essa igreja do primeiro século, ela mostra isso para a gente, né? Exatamente, né? É uma igreja na prática mesmo. Está vendo na prática, né? Tudo que Jesus ensinou, a gente está vendo na prática os apóstolos colocando em ação. Muito bom.
Muito bom ponto aí, pessoal. Muito legal, né? Tem muita coisa já, né, para a gente meditar aí, para você ficar pensando, para você ficar fervilhando aí a sua cabeça, né, nesse domingo, nessa semana, tá certo? Mas o mais importante é colocar em prática tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está relembrando dessa leitura de Atos, tá, pessoal? Lembrando que tudo isso estava acontecendo na igreja de Cristo, né? Na igreja lá que o Senhor estabeleceu e nós queremos ser essa igreja também. Então, temos que imitar, com certeza absoluta. Beleza, pessoal. Antes da gente falar de Atos, capítulo 7, quero falar com você que deixou comentário na semana passada, tá certo? Ó, comentários do episódio passado. Teve gente aqui comentando. Deixa eu dar o alô para vocês aqui, ó. Vamos passar aqui. Como agora eu estou fazendo duas partes, tá certo, pessoal? Como está vendo muito comentário agora, graças a Deus, né? Coisa boa. Eu vou dividir aqui em duas partes. Primeira parte aqui dos comentários. Ó, tô vendo aqui que Dirlene Ribeiro deixou comentário aqui pra gente, dizendo: Pai do Senhor, irmãos, boa tarde, bom Dia das Mães, né? Olha aí, muita gente curtindo o Dia das Mães no episódio passado. Valeu, Dirlene, que Deus te abençoe. Continue divulgando aí o Leia a Bíblia Cast, continue conosco, tá certo? Ó, Marilu também deixou mensagem. A paz, irmãos abençoados, que Deus continue abençoando esse projeto que tanto nos edifica. Já dei meu like, já compartilhei. Valeu, Marilu. Marilu é fera. Marilu está sempre nos ajudando aqui também. Valeu, Marilu. Continue compartilhando aí. Continue dando like. Seja bem-vinda. Nosso amado Josélio também está sempre com a gente aqui, deixando comentário. Aí, Josélio, ele colocou: boa tarde, irmãos. Que trio fantástico. Ele colocou aí, ó. Que trio fantástico. Daniel, João e Fernando. Que maravilha. Estou assistindo agora o resumão depois do almoço, me preparando para viajar para Boa Viagem, olha aí, e ficar mais uma semana dos estudos intensivos. Amém, Josélio. Olha aí, Josélio, depois do almoço aqui com o resumão. Gostei aí do trio fantástico, aí. Legal, legal, Josélio. Que Deus te abençoe, né? Continue sempre acompanhando aqui também o resumão do Leia a Bíblia Cast. Tem mensagem de Sheldon também, nosso amado Sheldon. A mensagem de Sheldon é sempre a mesma, mas é sempre importante, né, Sheldon? Olha aí, amados, oremos uns pelos outros, orar sempre uns pelos outros. Valeu, Sheldon, continue aí espalhando essa mensagem que a gente precisa, assim, de oração. Ore por nós, viu? Ore por nós, né? Ore pelo Leia a Bíblia Cast também, beleza, Sheldon? Valeu! Quem mais está aqui, ó? Laudiceia. Laudiceia também deixou mensagem. Laudiceia Menezes. Olha aí, graça e paz, irmãos. Deus seja louvado. Obrigado por esse conteúdo tão abençoado. E ela também fala aqui da inspiração da irmã Neide. Olha aí, né? Fernando, no episódio passado, né, leu aqui um poema belíssimo, né? Belíssimo da nossa irmã Neide. E Laudiceia está dizendo: quanta inspiração da irmã Neide, né? Que Deus continue abençoando nossa irmã. Parabéns pelo lindo poema, né? Então, ó, Neide, ó, tá de parabéns. Todo mundo tá gostando. A gente aqui fica, né, maravilhado com todo esse poema, todo esse material que você manda aqui pra gente. E a gente quer incentivar não somente Neide, mas todos vocês, tá certo, pessoal? Qualquer um de vocês pode mandar pra gente, né, conteúdo, poema, tá certo? Que a gente vai ler aqui, né, para edificar, com certeza a gente vai ler. Nunca acho que é ruim, nunca acho que é pequeno, que é grande, né? Todo material é bem-vindo, tá certo? A gente vai edificar os nossos irmãos, com certeza, beleza? Valeu, Laudiceia. Daqui a pouquinho eu passo pelo restante dos comentários. Tem mais gente aqui, ó, parte 2, daqui a pouco dos comentários, beleza? João, vamos falar agora de Atos, capítulo 7, né? Atos, capítulo 7, foi um dia que eu resolvi fazer uma live especial, né? Geralmente não tem live nas quintas-feiras, mas esse capítulo, Atos 7, mereceu uma live, porque foi um capítulo maravilhoso, aí esse discurso de Estevão, né, esse discurso importante de Estevão. Fala aí pra gente, João, qual foi o seu destaque aí desse capítulo? É bom relembrar que é só voltar para ver, né? Tá gravado. Tá gravado lá, tanto é que foi um dia extra, né? Então eu não vou comentar muito, vou deixar para que seja visto na sua íntegra, né? Na realidade, vou deixar para que você acompanhe os passos, algo positivo. Mas o que eu quero trazer, então, é algo lá no final, que é quando, no versículo 59, Atos, capítulo 7, versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, né? Enquanto estavam apedrejavam, Estevão, ele orava,
dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. E aí, enquanto apedrejavam, e aí vem uma questão onde nós vamos falar agora. Qual é o momento que você mais conversa com Deus? Né? Fernando falou aí sobre a prática, Fernando. Então, eu vou dizer o que aconteceu na prática. Por esses dias, houve uma chuva muito forte na capital de Pernambuco. E o que é que acontece? Eu ando sobre um veículo com 2 rodas. Então, imagine muita chuva, as ruas alagadas e muitas dificuldades, muitos obstáculos. E eu sobre 2 rodas. Olha o equilíbrio, não meu, mas do Senhor. E muitas vezes eu avistei o inimigo, o opositor, de frente nessa minha trajetória de retorno para a minha residência. E eu posso dizer a você, Fernando, na prática, eu disse ao meu Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada eu temerei. E eu consegui chegar em casa sabendo que todo instante era o Senhor que estava conduzindo esse veículo, porque eu não tinha, nem tenho e nunca terei força o bastante para conduzir sobre uma enxurrada um veículo com 2 rodas, porque as águas chegaram a muito mais do que a metade da roda. E lugares onde eu não passava, não conhecia, e o mar avançou, e é todo posso dizer a você... Proteção de Deus, né, João? Proteção aí. É a prática. Então, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, o que é que ele fazia? Ele orava. Fernando, enquanto eu estava naquele momento com o opositor na minha frente, assim, a todo instante, querendo ceifar a minha vida, o Senhor com sua mão. Agora, isso, vocês podem imaginar, como o Fernando diz, eu gosto de imaginar, mas eu senti, Fernando, eu senti. E é isso. Não é só nos momentos difíceis. Deixa eu dizer para você, eu vou mudar a chave agora, tá bom, pessoal? Vou mudar a chave. À noite, toda noite, eu levanto as pernas e passo alguns minutos. Vou dizer assim, 10 minutos de perna para cima. E nesses 10 minutos eu estou conversando com Deus. É um momento bom, né? Porque eu terminei o dia. Bom, é bom. É um momento excelente. O ar-condicionado está ligado, minha esposa está do lado, a casa está fechada, estou na maior segurança, na maior tranquilidade. Boto minhas pernas para cima e vou conversar com Deus. Eu faço esse por causa das pernas, mas eu já venho conversando com Ele. Mas é um momento muito gostoso que eu tenho. Eu fico com Ele, eu fico conversando com Ele. Um momento tenebroso, Ele está comigo, entende? Ele nunca vai nos deixar, porque Jesus é fiel, e Ele disse, estarei convosco todos os dias, até o fim. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como eu andei nesses últimos dias, Ele, o cajado dele, sabe, me consola, e Ele está comigo. Louvado seja Deus. Amém, amém. Gostei aí. Os 2 exemplos, né, que João deu para a gente, né? Ele andando no vale da sombra da morte, né? Um momento tenso, né? Um momento difícil aí, realmente. Olha, de carro já é difícil, né? Quando aqui em Recife, quando alaga, de 4 carro rodas. já é difícil, né? Imagina 2 rodas aí, João. Realmente é Deus, né? Foi Deus que levou João em segurança, né? Que deixou ele em casa, com certeza. Absoluta que foi Deus, mas Deus está com ele no momento ruim e também no momento bom, né? Também no geladinho do ar-condicionado, com a perna para cima, né? Deus também está com a gente o tempo todo. Bom ponto, valeu, João. Interessante demais para a gente ficar pensando aí. E você, como é que você está tendo aí seu tempo com Deus? Está lembrando que Deus está com você? Está falando com Ele também? Como é que está aí seu relacionamento com Deus, né? Bom ponto aí também para a gente lembrar. Valeu, João. E você, Fernando, o que é que te chamou a atenção aí? O que foi que você viu aí nesse capítulo 7 de Atos? Isso, Daniel. É interessante porque esse mesmo ponto foi o ponto que eu também destaquei. Não só eu, como também a irmã Carminha, o irmão Jacó, a Silene, todos destacaram, e muitos outros irmãos destacaram esse ponto. E o que
me chama a atenção também, tudo isso, João, é muito interessante, essa prática, né? É que o Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, e diz aqui que na hora que estava sendo apedrejado, como você bem falou, ele diz, Senhor, não lhes impute este pecado. E quando ele diz isso, me remete lá a Lucas 23, 34, quando Jesus diz na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí eu fico imaginando a semelhança e a ação prática de Estevão, porque Estevão, ele está praticando o que realmente Jesus ensinou. Dá para a gente ter certeza que ele realmente entendeu a mensagem de Jesus de uma forma tal que, passando por um sofrimento muito parecido, era um apedrejamento, mas era também de morte, ele teve a sensibilidade de praticar aquilo que Jesus ensinou e dizer que não lhes imputasse aquele pecado. Então, é mais um destaque, né, que me traz, que me lembra a questão da prática, que a gente vem falando desde o início. A prática é o que faz essa palavra de Deus, ela ter credibilidade, ela ganhar crédito. E aí, muitas outras pessoas vão se agrupando, se ajuntando, porque a palavra é poderosa. Ela não é só a palavra, é a palavra mais materializada. Então, para nós, para mim, para você, João, para os irmãos que estão nos ouvindo, para quem tá participando da live aqui, é para a gente um desafio, a gente também ser praticante desse ensinamento de Jesus. Isso vai dar credibilidade à nossa fala. Isso vai fazer com que, quando a gente falar para os irmãos, eles acreditem com mais facilidade, porque ele vai ver a prática. Interessante, né? Então, foi esse meu destaque e muito rico, muito rico. Muito rico, muito rico. Valeu, né? Colocar em prática, né, pessoal? Esse relacionamento, como o João falou, o Fernando falou, né, que a gente tem, ó, esses 10 minutinhos que o João fica de perna para cima, né? As orações, tudo, é colocar em prática aquilo que a gente está lendo, né, pessoal? Realmente isso ajuda demais, né? Pois é, a fortalecer a nossa fé, sabe, pessoal? E o que eu acho impressionante de Estevão é porque tem muita gente que eu ouço falar assim, é muito difícil olhar para Jesus. Jesus, ele não pecou, né? Jesus, ele obedeceu a Deus porque ele era filho de Deus. É muito fácil, né? Tem gente que diz, foi muito fácil para Jesus, né? Porque Jesus é Jesus, né? Jesus é o filho de Deus, sabe? Mas olha para Estevão, né? Olha para Estevão, olha a fé de Estevão, né? Estevão não era filho de Deus. Estevão não era nem apóstolo, né? Estevão não era pastor, Estevão não era nada. Ele foi escalado para ajudar nas ofertas das viúvas, sabe? E olha o exemplo dele na prática, o que ele fez, né? Ele perdoando pecados, ele estando com Jesus, né, lado a lado, ele vendo Jesus à direita de Deus, sabe, pessoal? Estevão era homem como nós. E aí, qual é a sua desculpa, né? Qual é a nossa desculpa agora para não seguir a vontade de Deus, para não fazer? Porque Estevão era homem igual a gente, e ele conseguiu essas coisas maravilhosas, então a gente consegue também, tá certo? Se você acha que o nível de Jesus é muito alto, eu não consigo não, Daniel, o nível de Jesus é muito alto, vê Estevão, né? Não tem desculpa não. Vai no nível de Estevão. É colocar na prática, tá certo? Colocar na prática. E aí, Fernando? Os textos aí não falam, mas a gente pode ter certeza que essa atitude de Estevão, ela reavivou na mente de muitos daqueles que ali estavam apedrejando ele. Reavivou a lembrança de Jesus. E esse reavivamento, hoje somos nós, os seguidores de Jesus, que devemos ir fazendo. Cada vez que a gente faz algo que remete aos dias de Jesus, pessoas são reedificadas. Às vezes, pessoas que estavam até sem querer dar crédito, mas quando vê, aí diz, rapaz, é uma atitude de Jesus. Então, reaviva, já é uma pregação, já é uma forma de pregar também, né? É interessante. Com certeza, nossa atitude, né? O que a gente faz, o que a gente diz, com certeza, impacta demais as pessoas, né? Às vezes, muito mais do que as palavras, não é verdade, Fernando? Valeu, pessoal. Esse foi Atos, capítulo 7, né? Como a gente falou, foi uma semana... tem live desse capítulo, tá certo? Geralmente não tem live na quinta, mas essa semana teve 4 lives. Olha aí, aproveita aí, 4 lives teve
nessa última semana aí de Atos, né? Teve live de Atos 4, 6, 7 e 8. Olha aí quanto conteúdo, né? Horas e horas de conteúdo aí para você se edificar, beleza? E fora o resumão aqui também, que tá uma bênção. Beleza? Vamos falar agora de Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 também maravilhoso, né? Esse Atos capítulo 8. Vou deixar para João aí trazer para a gente qual foi o seu destaque, João. Ok. O eunuco e Felipe na carruagem, né? No versículo 36, o eunuco, ele disse para Felipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Grande pergunta, né? E muito atual. Grande pergunta aqui, eu já quero deixar, esse não é o versículo de destaque, esse é onde eu examino o versículo de meditação que eu coloco, mas essa pergunta, o que impede que eu seja batizado, eu vou deixar aqui a proposta. Se você quiser falar sobre oferta, fala com Daniel. Se você quer falar sobre batismo, fala com o Fernando. Se você quer falar sobre oferta, fala comigo. Se quiser falar sobre batismo, fala com o Fernando. Sabe, nós estamos aqui. O que impede que você seja batizado? O que impede, não é? Qual é o propósito do batismo? O que é necessário para ser batizado? Deixa eu te dar uma resposta bem básica aqui no versículo 38. Então mandou parar a carruagem, vírgula, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Atos, capítulo 8, versículo 38. Então mandou parar a carruagem. Quer que eu pare aqui? Daniel pode congelar a imagem, você entra aqui no link, diz: eu ainda não sou batizado, e eu quero entender, eu quero saber o que é necessário. Na mesma hora, vamos entrar em contato com você e vamos dar os passos necessários para realizar. Você sabia que um discípulo, ele faz outro? Isso quer dizer que não é só o pastor, o diácono, não, que pode batizar. Um discípulo, a palavra diz, um discípulo faz o outro. Sabe qual é o dia que você precisa ser batizado? Não é no aniversário do coral, no aniversário do pastor, no aniversário da igreja. Não, o dia é quando você entende que você é um pecador, que precisa ser salvo e que o Salvador está aí, batendo na porta. Toc, 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 toc. Deixa eu entrar. E você abre o seu coração, confessa a ele como Senhor, como seu Salvador. E aí, ó, tem um mar aqui, ó, Daniel. Esse aqui é fictício, né? Tá congelado. Mas é aqui onde Deus começa a glorificar. É aqui, nesse mar. Olha o que ele faz. Ele faz isso tudo, né, Daniel? Para que, olha a quantidade de água que tem para lavar os nossos pecados. Então, o Filipe e o eunuco, ele disse: ali tem água. Olha, o que não falta hoje, sabia, se não tiver uma quantidade dessa numa caixa d'água, dá para você nascer de novo? É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Nascer de novo. Amém. Maravilha, nascer Daniel. Novo, nascer de novo. Amém. Valeu, João. Nascer de novo, não do ventre. Não do ventre de novo, mas nascer das águas. Né? Nascer das águas. É verdade. Muito boa essa passagem. Essa passagem aí, para quem tem dúvida, pessoal, sobre o batismo, essa passagem responde tanta coisa, né? Responde tanta coisa para a gente. A gente vê aí Filipe pregando sobre o batismo, né? Eu até falei na live isso. Como é que o eunuco sabia que tinha que ser batizado? Né? Como é que ele viu a água? Porque, né, Filipe falou sobre isso, sabe, pessoal? E muitas vezes a gente tem pregado e esquece de falar desse detalhe, e eu achei bem interessante, porque Filipe com certeza deve ter mencionado a ele a questão do batismo, né, João? Quer uma pergunta que antecede o que impede que eu seja batizado? Preste bem atenção. Daniel, bota na tela cheia que eu quero fazer essa pergunta. Opa, agora. Deixa eu botar aqui, ó. Olha só, pessoal, o que impede que eu seja batizado? Deixa eu dar para você, deixa eu chegar mais próximo. Entendes o que lê? Você está entendendo a palavra de Deus? Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não, será condenado. Marcos, capítulo 16 e o versículo 16. Entende o que lês?
Aí, muito bom, né? Quando a gente entende, né, João? Quando a gente entende o que a gente lê, né? Se a gente entende de verdade o que a gente está lendo, a gente imediatamente cumpre a vontade de Deus, né? A gente cumpre sem questionar, né? Sem questionar, quando a gente entende, né? Quando a gente não entende, é um bom ponto aí, valeu. E eu fico imaginando, né, que a pregação de Filipe para o eunuco deve ter sido muito parecida, né, com a pregação que Pedro fazia, né? Pedro dizia o tempo todo, né? Arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. Então eu imagino que Filipe deve ter falado algo assim para eunuco. Mas, ó, muita coisa boa nesse capítulo 8, né? Muita pregação de Filipe, teve aquele Simão lá, né? Simão que deu uma derrapada, começou bem. Foi muito legal o capítulo 8. Fernando, qual é o seu destaque aí, Fernando, desse capítulo 8? Realmente, tem muita coisa, Daniel, muita coisa, João. Eu fiquei também com essa observação do capítulo do eunuco, né? Dos versículos 26, né? O que me chama a atenção aqui João, ele trouxe uma reflexão para você que ainda não é batizado. Para você, o que é que precisa para você ser batizado? E eu trago aqui uma reflexão, assim como também a irmã Ilka e a irmã Dalva, elas tiveram uma visão aqui de alguém que precisa agir, que já é batizado e precisa trabalhar, praticar, entrar nessa obra, que foi Filipe, né? Diz que Filipe se levantou, diz aqui, 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desde Jerusalém a Gaza, que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Diz aqui que ele se levantou e foi. As irmãs falam sobre obediência. Ele se levantou e foi. Ouviu a voz de Deus e foi. Não questionou, né? E é interessante que aqui, nessa atitude de Filipe, a gente vê a obediência, né? Ouvir a palavra de Deus. E alguns escritores traz para nós que esse eunuco, que era uma autoridade, né? Ele se tornou um missionário na Etiópia. Se tornou um missionário. Então, veja que grandiosidade o trabalho de Filipe. Se Filipe diz sim, se levanta, vai, faz a pregação, conscientiza aquele eunuco, batiza aquele homem vai embora, cheio de alegria, e lá ele se torna um missionário. Irmão, quantas almas foram convertidas para o reino de Deus? Quantas pessoas? E aí eu comecei a me lembrar também quantas pessoas participaram nesse mover de Deus para que eu hoje pudesse estar aqui. Quantas pessoas me trouxeram a mensagem? Quantas pessoas saíram do seu lugar e se tornaram missionários em outros lugares? Aí eu me lembro dos irmãos da Escola da Bíblia, lembro do irmão Mike, que veio de outro lugar e aqui se estabeleceu, trazendo a mensagem que ele ouviu de um tal Filipe, lá nos Estados Unidos. Chegou aqui e aí se tornou missionário, e muitas pessoas hoje também são missionários através desse ensinamento que foi ele que trouxe. Então, como é importante a gente dizer sim, como foi importante o eunuco dizer sim, como foi importante Regis dizer sim lá no começo, como foi importante Daniel dizer sim, João dizer sim. Quantas pessoas já ouviram João, a mensagem de João, a mensagem de Daniel? Quantas pessoas também já disseram sim, já levaram essa mensagem para outras pessoas e estão multiplicando e crescendo, como disse lá no capítulo 4, versículo 7, crescendo o número de discípulos. Então, essa prática, essa obediência, esse sim, isso é que faz o evangelho crescer e ser espalhado por esse mundo afora. Como é interessante, né? Então, nós somos hoje convidados também a dizer sim ao chamado de Deus e também ir procurar esses eunucos, né? Que estão por aí aguardando simplesmente alguém perguntar: entendes o que lê? Né, João? Amém, amém. Valeu, Fernando. É isso aí, dizer sim, né? Dizer sim, né? E é isso que, como o João falou, um discípulo faz outro discípulo, né? E aí a gente vai multiplicando. Eu até gostaria de acrescentar, não só dizer sim,
mas como tem um versículo que a gente leu no capítulo 8, né? Filipe se levantou e foi, né? Me chamou muita atenção esse versículo, né? Filipe se levantou e foi. A gente precisa se levantar, né? A gente precisa se levantar do nosso conforto, né? Se levantar da nossa zona de conforto e ir, como você disse, né? Mike veio para cá, né? Regis foi, Felipe foi, e a gente vai, e é assim que vai fazendo mais discípulos. Quando alguém decide se levantar e ir, né, a consequência é mais discípulos, sabe? Hoje a gente está aqui por causa de outros irmãos que se levantaram, né, antes da gente, sabe, pessoal? E a gente precisa continuar esse trabalho, também se levantando, dizendo sim e indo pegar. Muito legal, o trabalho de Felipe foi sensacional. Oi, João, pode falar. 1 hora cravada, eu posso me levantar e sair sem o PP? Eu já posso ir sem o PP? Libera para eu ir? Não, tá liberado não. Tá liberado não. Vamos ter o PP, com certeza. Vamos ter o PP e vai ter o poema, beleza? Deixa eu falar aqui, pessoal, antes de a gente continuar, né? Já terminamos, não foi, João? Já terminamos aqui, né? Já falamos do capítulo 4 Reta final ao capítulo 8. Deixa antes do PP, João já está pronto aí com o PP. Vamos falar. Eu quero ir embora trabalhar, eu quero evangelizar, eu quero se levantar, né, já quer se levantar aí. Você vai, calma aí. Vamos falar com o resto dos ouvintes, pessoal, com a parte 2 dos comentários, tá certo? Eu vou passar aqui com quem deixou comentário no programa passado. Olha aí, tem mais gente aqui, ó. Né? Hilda Melo também deixando comentário aqui. Hilda disse boa noite. Vamos lá no resumão para ficar forte e com muita gratidão ao Senhor. Jesus abençoe aos meus irmãos. Amém. Valeu, Hilda. É o PP. Fortes, né? Olha aí, é quase o PP, né, João? Olha aí, vamos lá no resumão para ficar forte e com muita gratidão. Gostei, Hilda. Valeu. Continue participando aí com a gente. Jorge Luiz também deixou mensagem no programa passado. Um abraço para Jorge. Graça e paz, Jorge. Boa noite. Né? Miriam também deixando aqui mensagem. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. Valeu, Miriam. Paz de Cristo também. Miriam sempre com a gente. Shalom também sempre com a gente aqui, ó, dando boa noite. Tô vendo que muita gente assiste à noite, né? Ó, tem muito boa noite aqui. Os irmãos aí conferindo o resumão à noite. Valeu, Shalom. Nossa irmã Vânia. Nossa irmã Sueli Ferreira também dizendo aqui, ó, precisamos nascer de novo. Amém, amém. Sueli que é minha mãe, né? Minha mãe aí dizendo, precisamos nascer de novo. Amém, é verdade. É preciso nascer de novo. É isso aí, precisamos nascer de novo. Valeu, minha mãe. E também Bianca. A Bianca também colocou aqui, ó, é preciso nascer de novo. Olha aí, todo mundo. Glória. Né? Bianca também falando aqui. É preciso nascer de novo. Valeu, pessoal. Foram esses os comentários da semana passada. Vão colocando aí os comentários que no próximo episódio a gente dá uma passada por eles também. A gente gosta muito de ouvir, né, de ver os comentários de vocês, beleza? E antes de João se levantar, né, e ir pregar a palavra, eu quero saber do PP, João, do PP de hoje. Como é que tá aí esse PP? Vamos lá? Felipe fez uma viagem, né? Então vamos fazer uma viagem. Então, vamos fazer uma viagem sem a companhia de Ananias e Safiras. Teve Pedro e João, muita perseguição. Mas a igreja estava em oração. Vamos com fé, pois houve a oferta de Barnabé. Vamos com fé, junto com o irmão Estevão. Vamos com Filipe e Eunuco até o fim do mundo. Vamos até Samaria com Pedro e João. Vamos lá, meu irmão. O resumão está com Daniel, Fernando e João. Vamos avisar a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, muito bom, muito bom. Nessa viagem aí, né? Nessa viagem aí não é para levar, não é para levar Ananias e Safira, não, né? Muito bom. Vamos com fé, como a oferta de Barnabé. Legal demais. Bom demais, João. Esse foi o pré-poema, pessoal, para a gente sempre lembrar aí dos destaques da semana com o pré-poema. E eu já estou vendo ali Fernando se preparando para o poema. E aí, Fernando, o que é que tem para hoje aí também, para a gente meditar? Tem sim o poema. E diz assim o poema: bem distante de tudo e de todos, sem saber para onde ir e o que fazer, faz a gente se lembrar que só Jesus nos dá vida e coragem para vencer. Imagine um mar revolto e agitado, sem ter nada para você se segurar. Só Jesus
é o seu porto seguro e só nele você pode confiar. Só Jesus pode nos dar segurança e salvação. E nenhum outro nesse mundo é capaz. Isso ele provou quando na cruz venceu o inimigo mais voraz. Tenha coragem e seja obediente. Leve o evangelho aonde ele mandar. Não tenha medo e não fique preocupado. Ele diz o que você tem que falar. Pode ser a um estranho no deserto ou aqui perto, a um irmão que precisar. Mas não esqueça de dizer a todos eles: Jesus é o único e só Ele é quem pode nos salvar. Amém, amém, Fernando, coisa boa. Jesus é o único, Jesus é o único. Como Pedro falou, né? Como Pedro falou, não há outro nome, né? Debaixo da terra, nem nos céus, nem em canto nenhum, né? Somente Jesus pode nos salvar. Valeu, Fernando, para fechar aí com chave de ouro mais um Leia a Bíblia Cast se encerrando, pessoal. Continue firme na leitura. Estamos nos despedindo. Vamos nos levantar agora e praticar, né? Praticar a palavra, evangelizar, levar Jesus para as pessoas. Um abraço a todos. Continuem firme e forte. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais Leia a Bíblia Cast. Tchau, pessoal. Valeu!